Olá, estamos começando mais um programa Conexão 2.0 e nessa edição, como você sabe, esse é um espaço para falarmos sobre dicas, os bastidores e como utilizar a revista Conexão 2.0 em sala de aula. Nessa edição vamos trabalhar um tema muito importante para todas as idades, mas especialmente para os adolescentes que são os nossos alunos, que é o tema da autoestima. Eu aguardo você em poucos segundos e a gente já volta com o nosso programa. Muito bem, estamos começando mais um programa Conexão 2.0, terceiro bimestre, terceira edição já do ano, com a revista Conexão tratando do tema de autoestima. Esse é o valor do Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual para este bimestre. E para essa conversa, nesse primeiro bloco, eu vou contar, aliás, durante todo o programa, com a ajuda do meu amigo Márcio Tonetti. Tudo bem? Tudo bem, gente. Beleza, o Márcio, jornalista e um dos editores aqui da revista. E para esse primeiro bloco a gente tem uma amiga nossa, não é verdade, Márcio? Que é a Flávia. Obrigada Flávia pelo Pinheiro. convite. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Flávia é Bem-vinda. psicóloga e, aliás, amiga da Thalita, que assina a matéria de capa, Sim, né? exatamente. Da edição. Ficamos sabendo disso nos bastidores aqui do programa. Legal. E, Flávia, esse tema da autoestima é um tema muito importante, imagino, muito recorrente para a questão da adolescência. A matéria de capa, sobre a qual a gente vai conversar um pouquinho nesse primeiro bloco, a Thalita procurou dar um panorama, né, de como que a autoestima é formada, quais são os riscos ou inimigos externos que tem para a autoestima, os desafios internos também para o desenvolvimento da autoestima. E ela faz uma afirmação que eu queria começar com isso. Você acha também que o adolescente ele entra em desvantagem nessa fase em relação à autoestima? Eu acho. Não só acho, e agora piorou mais com o tempo que a gente está vivendo, né? Ok. O adolescente, ele sai muito do campo do pai e da mãe, o pai e a mãe se importa e diz para ele, e ele começa a dar uma importância, um grau de valor muito importante para aqueles que são os amigos. E agora a gente tem internet, a gente tem a mídia, né? Influência. As mídias Eu não sociais. tinha, você tinha? Exatamente. Não, Eu não na adolescência tinha, não. agora aumentou, né? Sim. Agora aumentou. Bastante. Então você acha que por essa exposição acaba fragilizando mais ainda ou dificultando esse processo Com de formação? certeza. É quando a gente começa a se importar muito com o que o outro pensa, o valor que ele dá ao que eu sou, né? Ou quem pressupõe, né, que sou, né? Agora, você tem vários anos de experiência de consultório, né? Você costumava atender muitos casos relacionados à autoestima e como é que você intervinha nesses casos? A autoestima pode ser um problema em si, ou como ele pode ser só mais uma comorbidade de uma coisa maior, né? Tem gente que tem um problema só com a autoestima, mas tem gente que tem um problema muito maior de algum outro transtorno e que também vem junto a carga da autoestima. Ok. Mas querendo ou não, ela é afetada. É uma das primeiras coisas que nos afeta, né? Como atenção, outras coisas. Assim, evidentemente preservando os pacientes, mas quais casos eram comuns, assim, ou são comuns, Flávia, no consultório em relação à autoestima? Olha, as meninas começam a ter transtorno alimentar, porque precisam se adequar àquilo que ela pensa que tem que ser, né? Que uma influencer né? Começa a desgostar da vida que tem, porque a base do que ela é totalmente diferente de uma imagem montada da internet, né? Então, pode acontecer de tudo, desde um transtorno sério, severo alimentar, depressão, pode ficar mais intenso. Você acha que as mulheres elas são mais vulneráveis a essa questão da autoestima? Olha, eu acho que hoje os homens estão praticamente É igual, os meninos junto com as mulheres. Porque tem muita gente famosa hoje na internet, que é influencer, que não é só mulher. Tem muitos rapazes e meninos que fazem muito bem isso, né? E eles são muito famosos, são seguidos, tem não sei quantos milhões de seguidores. Quem é o público deles? Os adolescentes. Né? E ela usa uma metáfora na matéria que seria a ideia do labirinto de espelhos, o jogo de espelhos, né? Então a gente forma nossa autoestima a partir do que nós pensamos ou enxergamos sobre nós mesmos e do que achamos que os outros enxergam sobre nós. Exato. Como que você acha que dá para um adolescente sair o mínimo ileso possível desse labirinto de espelhos? Olha, eu acho que tem coisa que só o tempo mesmo vai dizer para esse adolescente que o era verdade e o que era mentira. Porque a gente vai como efeito de situação e resposta, né? Então você tem uma ação e tem uma resposta, você tem uma ação e tem uma resposta.
Geralmente, quando você é adolescente, essas respostas não são muito concernentes com a realidade, porque eles vão com a resposta de acordo com o que eles querem que você seja. Então, é muita crueldade. Tem o bullying, que entra junto, né? Muito comum, dentro desse nicho. Com o tempo, você vai percebendo, você vai amadurecendo o que era verdade e o que não era. Você lembra quando você estudava e pensava, olha, aquele fulano era super na escola, mas eu também. Eu não tinha que ser igual àquele. Eu posso ser o que eu sou. Quando você não consegue dar conta sozinho, aí você precisa de um profissional. Porque a maturidade, às vezes, já dá para você, né? Com o tempo, né? Legal. Bacana. Nós temos algumas sugestões práticas, né, Opa, Márcio? sim. E aí, não sobre a matéria de capa, mas sobre a matéria secundária, da página 16 e 19, que tem como título Competição Desigual, em que a jornalista Tamires explora um pouquinho essa questão da exposição, Flávia, nas mídias sociais e como lidar com isso. Na filosofia, por exemplo, o professor pode trabalhar, analisar com os alunos o mito de Narciso e discutir até que ponto o retrato da realidade humana, sob a perspectiva de um conto de fantasia, se relaciona a essa narrativa. Na sociologia, Márcio, o que pode ser trabalhado? Acho que também um caminho é tentar montar junto com os alunos a imagem, por exemplo, de uma pessoa idealmente bela, né? E para isso você pode usar, por exemplo, recortes de jornais, né, para criar uma figura, por exemplo. Em seguida, após anotar certos padrões na imagem, é possível refletir sobre eles algumas questões. Por exemplo, de qual região do planeta esses padrões surgem? Por quê? Qual o motivo de esses mesmos padrões não serem unanimemente aceitos, apesar da maioria das pessoas concordar com eles? E qual o impacto negativo que os padrões de beleza podem exercer sobre uma sociedade globalizada como a que a gente vive atualmente? Bem, em história também, acho que tem outros possíveis pontos aí para a gente... que você pode abordar. Talvez um caminho seja direcionar os alunos para a realização de uma pesquisa histórica, por exemplo, da beleza, né? Buscando identificar o que seria um padrão de beleza em diversos recortes ou períodos históricos, por exemplo, né? Você pode pedir para que eles verifiquem se esses padrões refletiam alguma camada específica da sociedade, alguma classe social, né, da época, e questioná-los, né, a respeito de questões como quais eram, né, os métodos aos quais se recorria para alcançar, né, esse conceito de beleza. Excelente, voou o tempo. Flávia, obrigado pela participação. Obrigada a vocês também. Valeu, Flávia. A gente chamou você para aguardar a gente um pouquinho, estamos voltando com o segundo bloco, vamos conversar com a jornalista Agatha Lemos sobre exercício físico. A gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão 2.0 e nesse segundo bloco vamos conversar com a jornalista e futura mamãe, Agatha Lemos. Agatha Lemos. Aqui estamos, nossa colega de redação. Tudo bem, Agatha? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Legal, a Agatha sempre tem assinado a Seção Curiosa e nessa edição assinou também o infográfico, Seção Entenda, sobre benefícios. Agatha, que os exercícios físicos têm benefícios físicos, é evidente. Mas talvez o que muita gente não sabe é o impacto também emocional e mental da atividade física. Como que funciona isso? Interessante também, né, é trazer para o leitor que essa é uma função e é um propósito da Organização Mundial da Saúde, que é o bem-estar integral. Né? O bem-estar integral não é só físico, ele também é mental, emocional, social. Claro. E se você for analisar, a atividade física ela te traz tudo isso também. Né? O social, porque você faz com outras pessoas. Né? O mental, porque a atividade ela ajuda, hoje os estudos mostram que ela ajuda no combate à depressão, ansiedade, tensão e por aí vai. Agora, muita gente pratica exercício físico, né? As pesquisas mostram isso, embora também um bom tanto não pratique, né? Tem crescido, Esse é um né? desafio, tem crescido. Agora, como é que a gente pode saber se realmente a nossa prática de exercício físico é adequada, né? Como que a gente... Suficiente. Se é suficiente, né? Esse é um outro aspecto interessante. Essa pergunta ela é muito importante, ainda mais hoje em dia, que as pessoas seguem muitos dos blogueiros, pessoal no Instagram. E esse pessoal que dá orientação ou que mostra seu estilo de vida e é copiado, muitos deles até respondem a processo. Porque não significa que aquilo que para ele é bom, para o outro é. Depende muito do objetivo, do metabolismo. O ideal mesmo é que a pessoa que quer mudar o estilo de vida procure orientação profissional. Né? Tanto do nutricionista para a parte alimentar, quanto também do educador físico. Porque eles vão avaliar o que o contexto dele é capaz de oferecer. Porque não é todo mundo que tem determinado recurso. Né? Então, assim, é multifatorial a questão para eu dizer isso é suficiente para você e isso é para mim. Né? Então, é uma coisa importante da gente avaliar.
Agatha, você tem trabalhado na revista Vida e Saúde e a gente sabe que a revista há 80 anos trabalha essa integração mente e corpo, mostrando essa relação né, integral do ser humano. E na seção curiosa você pontuou alguns estudos mais recentes que mostram, por exemplo, o impacto dos exercícios na questão dos vícios, da depressão e tal. O que os estudos têm mostrado nessa direção? Então, é incrível a gente ver que exercício físico não é bom só para prevenir, para combater doença crônica não transmissível, né? Diabetes, hipertensão. Tem outras coisas. Os exercícios, eles liberam alguns hormônios, que são hormônios chamados do bem-estar. E para quem, por exemplo, está lutando contra o vício da cocaína, o exercício físico foi identificado, né? Alguns estudos mostraram que o exercício vai combater estresse e outros gatilhos que fazem a pessoa buscar cocaína. Isso é uma coisa incrível, né? Que é o exercício. E outros também, um estudo da USP diz que jogadores patológicos, né? Jogo de azar, essas pessoas elas têm problema com a autoestima delas. E também com a confiança própria, um monte de coisa, porque é um vício muito grave. E o exercício físico ajuda na reabilitação dessas pessoas. Então a gente às vezes pensa assim, exercício é só para peso. Não é, o exercício ele é bom dos pés à cabeça. Legal. Que legal. Bacana. Vamos para as dicas, Márcio? Vamos lá. Vamos lá que o bloco está acabando. Nós temos para a área de linguagens, códigos e suas tecnologias a sugestão de trabalhar a entrevista da página 5. Aliás, está muito boa como pesquissador. Muito interessante, bacana, pesquisador da Universidade Americana. O título ficou Todo Mundo Quer Ser Pop, então ele pesquisa a psicologia, né, a psique da popularidade. Né? E nessa edição, então, pode trabalhar a questão dos influenciadores digitais. É inegável, e você mencionou, Agatha, né, na questão de dietas e outros comportamentos mais, eles influenciam muito. Então, hoje, influenciadores digitais têm uma atuação muito forte, especialmente com os adolescentes. Contudo, o que há de específico no estilo de texto, de linguagem, né, que eles utilizam. Para responder essa questão, os alunos podem se debruçar na análise de perfis dos principais influenciadores nas mídias sociais, brasileiros e estrangeiros, e estudar o modo como eles constroem a sua comunicação. Existe alguma palavra ou expressão que é repetida pela maioria? Qual seria o motivo para isso? Haveria alguma regra gramatical seguida, à risca? E como eles utilizam os emojis, né? A linguagem não verbal também, para transmitir aquilo que desejam fazer. E por fim, como que as legendas das fotos divulgadas dizem acerca do estilo de vida daqueles que procuram ganhar visibilidade nas mídias sociais. Acabou? Terceiro bloco já? Terceiro bloco. Agatha, obrigado pela participação. Na próxima edição você vai estar assinando o Curioso e outras coisas mais Vamos aí. lá. Tá bom. E a gente aguarda você próximo bloco. Terceiro bloco vamos estar com o André Vasconcelos, mais um dos editores da Conexão, falando sobre a seção Texto e Contexto. A gente já volta. Muito bem, chegamos aí ao terceiro bloco e a gente já está com o programa quase acabando. Passa rápido. Mas vamos ter um bate-papo agradável agora também com o André, que é o André Vasconcelos, que é integrante da equipe também da Conexão e é o autor dessa série de artigos aí que vocês vêm acompanhando sobre Gênesis. E eu achei muito interessante o que você escreveu, enfim, nas outras edições também, mas esse particularmente me chamou muito a atenção. Obrigado. Porque você fala desse texto de Gênesis 1:27, em que aqui nós encontramos Deus criando a humanidade à sua imagem e semelhança, né? O que isso quer dizer, né? Que nós fomos feitos simplesmente fisicamente, moralmente, né? Ou as duas coisas, envolve as duas coisas, né? Bom, esse é uma expressão muito rica, né? Você tem vários significados ali no texto bíblico, e um dos fatores vocês já mencionaram, né? Ela implica semelhança física e semelhança moral com Deus. A expressão tselen, que é uma expressão utilizada, é a expressão hebraica, né, para a imagem, é utilizada várias vezes, né, no texto bíblico para se referir a uma estátua, a um ídolo, ou seja, a representação física, né, de uma divindade. Já a expressão demute também tem essa que é a expressão semelhança, né, como é traduzida ao português, também tem essa implicação. Por outro lado, no Novo Testamento, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 9, verso 10, você encontra Paulo trazendo uma aplicação moral, um sentido moral para essa terminologia também. Então vejam só, ela implica tanto semelhança física quanto moral. Mas um texto que eu acho bem interessante, eu acho que é bem elucidativo, explica bem, é Gênesis capítulo 5, verso 3, em que diz que Adão, né, gerou
um filho à sua imagem e semelhança, ou seja, essa expressão também indica aí uma relação de paternidade, né? Então, não implica apenas semelhança física e moral, mas também aí essa relação de pai e filho. Excelente. André, você, aliás, estou olhando aqui a nossa revista, né? O professor aí pode olhar também. A gente tem 2 sacadas muito bacanas de ilustração, né? Começando a matéria com o ser humano sendo formado do pó da terra e terminando depois com o ídolo. Você trabalha no texto a ideia de que toda idolatria seria uma cópia não autorizada. Como entender isso? Essa relação entre a criação do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, e a idolatria no Antigo Testamento. Então, isso é muito interessante porque, vejam que curioso, Deus faz uma imagem, uma representação física de si, né, o ser humano, mas ele proíbe que outros façam uma representação física dele mesmo. Se olhar ali nos mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento tem que ver não fazer imagens de escultura, né, não adorar a outros deuses. Então, uma das possibilidades, né, para a gente entender essa proibição é que nenhuma cópia de Deus pode representar o seu caráter de uma forma tão precisa como o ser humano. Então, o ser humano é tanto uma representação física quanto moral de Deus. Então, ele mesmo fez uma cópia, de modo que nenhuma outra cópia, né, vai representar bem. Então, essas outras cópias seriam pirataria. Apesar do pecado, enfim, a gente... De alguma forma ainda por lembra... isso que a salvação é um processo de restauração dessa imagem. Exatamente. Então, de alguma forma, o ser humano ainda lembra a sua matriz, né? O CD original, digamos assim. Excelente. Muito bom. Amigos, vamos lá que precisamos dar as dicas. Exatamente na disciplina de ensino religioso, que tem conexão direta com a matéria, já que é uma matéria bíblica, né? Após a leitura da matéria, os professores podem trabalhar com os alunos a questão de uma pesquisa com os funcionários da unidade escolar, perguntando para esses funcionários suas histórias de infância, qual a origem dessas pessoas, de onde elas vieram. Então, em sala, talvez os alunos possam empenhar-se ali em uma busca para compreender melhor quem que são esses funcionários, né? Tendo como base as descobertas aí que eles fizeram, né? Além disso, eles também podem observar as mudanças que esse conhecimento sobre a história de vida do servidor traz à visão que eles têm. Também aproveite para direcioná-los à reflexão sobre a importância de se conhecer a própria origem e como que esse conhecimento nos auxilia a formar uma visão adequada sobre nós mesmos. Muito bem. Vamos então para o último bloco, né? A gente vai fazer um balanço aqui da edição como um todo e mostrar como outras formas de você conectar o conteúdo que a gente explorou nessa edição aí com o seu contexto, com a sua realidade. Bem, nós estamos de volta e agora para fazer uma análise talvez mais geral, né, do que é a edição. Nós já pincelamos aqui algumas coisas, né, alguns temas, alguns textos em destaque, algumas sessões, mas eu acho que há vários outros pontos que a gente poderia mencionar aqui que talvez, enfim, ajudem o professor a entender as possíveis interfaces, né, que você pode fazer aí no seu contexto, né? Wendel, o que você destacaria? Né? Bom, acho que primeiro que a gente tem se divertido bastante fazer a revista, tem dado assim, prazer, satisfação, né? Porque desde 2019, agora esse ano, começando com edições temáticas, a gente tem a possibilidade de explorar melhor um texto, de cavar mais profundamente esse texto e de mostrar ele a partir de várias facetas, né? De múltiplas disciplinas. Então, destaco, por exemplo, matéria de capa trabalha a questão psicológica, já na matéria secundária, a competição desigual trabalha o aspecto comunicacional das mídias sociais. O André já entra com a parte bíblica, ele tem feito isso na sessão texto e contexto. Aí você tem um aspecto de Bíblia e psicologia, já que quem faz bem isso lá na sessão básica, né, que é os dois lados da culpa. E o Globosfera faz uma introdução ao tema, então te apresenta literatura, te apresenta estatísticas, cursos que possam te introduzir ao tema da autoestima. Então eu penso que assim, é um recurso muito rico, Márcio, para o professor lá na ponta, né, na sala de aula, para ele poder usar isso em sala, para o capelão usar numa capela, para um projeto extra escola, social, né? Projeto extra social, classe. de engajamento. Então, eu acho que é um material rico que a gente tem fornecido aí para a rede. E você, André? Bom, eu destaco, como o pastor Wendel mencionou, ele mencionou vários pontos aí, né, de como a revista pode ser empregada em sala de aula, mas eu destacaria algumas matérias aqui dessa edição, de forma específica. Eu, particularmente, apreciei muito o quadro Lição de Vida,
em que é retratada aqui a história de uma menina, né, que enfrentou vários desafios, a Thaís. História fantástica, né? Exatamente. Ela, para quem não sabe, né, quem ainda não teve a oportunidade de ler a revista, ela é cadeirante e ela enfrentou muito bullying na escola, teve vários desafios, perdeu a mãe, mas ela conseguiu se formar aí com louvor, né, em jornalismo e ingressou no mestrado na Unicamp, ou seja, uma pessoa aí, né, que conseguiu se superar, né, passou por dificuldades no período escolar e que a gente pode retirar muitas lições aqui dessa matéria. Um outro ponto que eu destaco, que eu achei muito interessante também, o pastor Wendel, inclusive, chegou a mencionar aí, foi na série aqui, na sessão de perguntas, né, na básica, foi escrito aqui essa matéria intitulada como Os Dois Lados da Culpa. E eu achei legal essa interação que o autor faz entre o conceito bíblico de culpa e o conceito de culpa positiva e negativa do Paul Tournier. Então, assim, veja que é uma revista bem eclética. Você tem aí vários tipos de textos, né, para todos os gostos, e também a gente tem uma variação de idade aí, o que é excelente para a educação. Acho que há vários temas contemporâneos aí que são trazidos à tona, a própria questão da selfie, que a gente comenta um pouquinho sobre isso, as cirurgias plásticas. Aliás, eu achei muito interessante a questão de que o Brasil é o país com o maior número, né, uma superpotência na questão no número de cirurgias plásticas entre adolescentes, né? Isso é um tema interessante para ser discutido, talvez. Inclusive, acho que vai até para sugestões práticas, né, Márcio? Verdade. Nessa parte final, a gente tem na página 25 o texto que o Márcio mencionou sobre a questão ética do ponto de vista, fazer ou não cirurgia plástica, mas na disciplina de biologia isso pode ser explorado. Que tal os alunos realizarem, por exemplo, uma pesquisa sobre quais são os procedimentos mais comuns de plástica, estética, e a partir disso investigar os possíveis riscos e alterações do corpo humano que tais procedimentos podem causar, né? Na área de química, um dos procedimentos plásticos estéticos, por exemplo, mais comuns entre as mulheres é a aplicação das próteses, né? As próteses nas mamas, né? E aí talvez o professor possa explorar, né, como é que são compostas essas próteses, né? Elas são orgânicas, são inorgânicas, e por que, talvez, né, em caso de rompimento, por exemplo, de uma prótese que já foi aplicada, a mulher poderá enfrentar um grande risco à saúde, colocar a sua saúde em risco, né? Bom, essa reflexão também pode ser utilizada nas aulas de química orgânica, ao ser verificada a interação de substâncias encontradas nas próteses como o corpo humano. Tem também na página 32 a seção de dicas, né, em que o Tonetti assinou esse texto. Um texto interessante sobre como fotografar além da selfie. Todo mundo faz selfie, mas como que a gente pode tornar isso um pouco mais artístico, né, com autorretrato conceitual. Então, pode-se trabalhar a questão de porcentagens. A coluna apresenta o número de imagens avaliadas pelos pesquisadores de uma universidade americana que fez esse levantamento e a porcentagem encontrada para as temáticas dessas imagens. Muito bem, eu acho que os alunos podem analisar, por exemplo, e verificar esse percentual realizando uma equivalência para tentar descobrir quanto tempo é gasto, por exemplo, para subir imagens na plataforma do Instagram, né? E se perguntar, essas porcentagens, elas poderiam refletir um resultado semelhante a partir da timeline seguida pelos alunos, né? Bom, para responder essa pergunta, eles devem buscar a informação de quantas imagens são inseridas no Instagram por minuto e fazer uma análise da timeline que estão seguindo durante determinado período. Depois, devem realizar a porcentagem a partir das informações contidas ali, compará-la com as porcentagens da pesquisa e verificar se há alguma semelhança entre os dados dos pesquisadores e o dia a dia dos alunos. O tempo acabou, gente. Pois é. Acabamos aqui, terceiro programa, terceiro bimestre também já está aí. Obrigado pela companhia, André, obrigado, Márcio. Valeu. Aqueles que participaram conosco. Então, aqui algumas dicas, algumas orientações que eu creio que podem ser muito úteis para o seu dia a dia na sala de aula. E a gente espera que essa edição, assim como as anteriores, tratando sobre autoestima, possa ser de grande relevância para suas aulas, capelas e projetos fora da sala de aula. E a gente agradece a audiência. Desculpa, eu ia comentar aqui o tema da próxima também, creio que vai ser bastante oportuno, questão das escolhas, né? Fechando esse ciclo, né? Então, escolhas num contexto grande de conflito. Exatamente. Gente, a gente agradece pela audiência, siga a gente nas mídias sociais e nos acompanhe, porque daqui a alguns meses estamos de volta com mais um programa na última edição deste ano de 2019. Até lá. Até lá.